Com este vídeo, nós iniciamos nossos estudos de vetores no plano e no espaço. Então, vamos representar geometricamente vetores e nós vamos dizer então que vetores geometricamente são representados por segmentos de retas orientados e essa representação nós vamos considerá-la tanto no plano quanto no espaço. Mas o que significa dizer que os vetores são segmentos de retas orientados? Então, para isso, nós vamos considerar dois pontos e vamos considerar também uma reta passando por esses dois pontos. Então, dados esses dois pontos A e B, nós temos que existe uma única reta que passa por esses dois pontos, ou seja, dois pontos determinam uma única reta. E nesse sentido, essa reta que está passando por esses dois pontos A e B vai nos determinar o que nós vamos chamar de direção, tá? Então, a reta A e B vai me dar uma direção. Agora, observemos que, na verdade, eu não preciso de toda a reta A e B para nos dar a direção. Se eu considero os pontos compreendidos entre A e B, ou seja, a parte da reta essa que eu coloquei aqui em verde, né, formada por os pontos compreendidos entre A e B, isso que eu estou chamando de segmento A e B, ele também vai nos servir para nos dar uma direção. Agora, considerando esse segmento, né, como dando-nos uma direção, nós vamos ver que, dado esse segmento, nós podemos dar também uma orientação a ele, tá? Então, esse segmento verde que está aqui, ele pode ser orientado, mas para dar essa orientação, nós vamos ter que definir, né? Vamos ter que determinar um sentido para ele. E nesse caso, para determinar esse sentido, eu preciso definir qual vai ser meu ponto inicial e qual vai ser meu ponto final para determinar, então, esse sentido. Assim, quando eu considero o segmento A e B, ou quando eu considero o segmento BA, no primeiro caso, eu estou definindo A como ponto inicial, B como ponto final, então o segmento AB ele vai de A para B e o segmento BA ele vai de B para A. Além disso, observemos que nós podemos considerar, né, além dessa direção, além desse sentido, eu posso considerar o comprimento desse segmento, tá? Então, resumindo, os segmentos orientados, eles vão ser segmentos de retas aos quais ele foi dado uma direção, um sentido e um comprimento. E é exatamente esses três itens aqui, né, direção, sentido e comprimento, que me vão determinar um vetor. Assim, o vetor V que eu estou colocando aqui, o segmento AB me está dando a direção, mas também quando eu coloco de A para B, isso vai me determinar um sentido, e além disso, a medida desse segmento que me está dando o comprimento, que depois vamos chamar de norma, mais para frente vamos definir ele como sendo a norma. Vejamos o seguinte, quando nós consideramos segmentos de retas com a mesma direção, com o mesmo sentido e com o mesmo comprimento, esses segmentos orientados eles vão me determinar o mesmo vetor. Me estão representando o mesmo vetor. Então, se eu considero aqui, por exemplo, esse segmento aqui em verde e eu faço um traslado paralelo dele, todas essas representações, né, me estão determinando o mesmo vetor. Bom, nós vamos definir com vetores, assim como fizemos com matrizes, nós vamos definir também operações entre eles. E uma dessas operações é a soma de vetores. Então, para definir essa soma, nós vamos considerar V e W vetores
bem seja no plano e no espaço, ou no espaço. Então, a soma V mais W, ele vai ser um vetor que eu vou representar, né, como V mais W, mas ele vai ser definido da seguinte forma, tá? Então, nós vamos considerar um vetor V, vamos considerar um vetor W e vamos ver quem que seria V mais W, tá? Então, para isso, na verdade, o primeiro procedimento para somar esses dois vetores geometricamente, nós vamos escolher um representante para o vetor V, perdão. E para W, nós não vamos tomar qualquer representante, não. Nós vamos pegar o representante para W, cujo ponto inicial coincida com o ponto final do vetor B que eu escolhi inicialmente. Então, o que eu estou falando é o seguinte: pego o vetor B, né? E agora eu vou pegar como representante para o vetor W o representante cujo ponto inicial é o ponto final de V. Agora, o vetor soma V mais W, ele vai ser representado pelo vetor que tem como ponto inicial o ponto inicial de V, e o ponto final desse vetor soma vai ser o ponto final de W. Então, geometricamente, o que eu estou falando é que esse meu vetor soma V mais W vai estar dado por esse vetor rosa que eu coloquei aqui. Então, esse é V mais W. E dessa forma, nós definimos a soma de vetores geometricamente. Essa soma também vai ser definida em termos de coordenadas mais para frente. Bom, agora consideremos o seguinte: se eu considero aqui esse vetor laranja, que eu estou chamando de V, aí eu vou considerar também esse vetor verde, que eu vou chamar de W, e observemos o seguinte: esses dois vetores aqui, eles têm a mesma direção, eles têm o mesmo comprimento, porém, o sentido desses dois vetores é contrário, né? V tem um sentido contrário a W, ou vice-versa. Nesse caso, nós vamos dizer que o vetor W é o vetor simétrico de V, e nós vamos escrever ele, né? Vamos denotar ele como o vetor W como sendo menos V. Observemos o seguinte: quando nós fazemos a soma de V com seu simétrico, essa soma vai ser um vetor onde o ponto inicial e o ponto final coincidem, ou seja, a origem e a extremidade desse vetor soma vai ser a mesma. Esse vetor em particular, ele é chamado, tem um nome específico, vamos dar um nome específico para ele. Esse vetor ele vai ser chamado de vetor nulo. Então, o vetor nulo é um vetor onde o ponto inicial e o ponto final coincidem, né? Então, V mais menos W vai ser o vetor nulo. Assim, também, quando nós consideramos qualquer vetor W e nós somamos o vetor nulo, W mais o vetor nulo me dá o mesmo vetor W. Com esse vetor simétrico, nós vamos definir a diferença de dois vetores. Então, vamos definir V menos W como sendo a soma entre V mais o simétrico de W. Com isso, então, já temos definido a soma, a diferença, e agora nós vamos definir também a multiplicação de um vetor por um escalar, ou seja, a multiplicação de um vetor por um número real. Então, para isso, nós vamos considerar B um vetor do plano ou do espaço, e vamos considerar um escalar dentro do conjunto dos números reais. E aí, nós vamos definir o vetor alfa vezes V como sendo um vetor com as seguintes propriedades. Um vetor que vamos definir da seguinte forma: esse vetor alfa vezes V vai ser o vetor nulo se alfa é igual a zero. Caso contrário, nós vamos definir ele da seguinte maneira: alfa vezes V vai ser um vetor que tem como comprimento, nós sabemos que um vetor está definido pelo sentido, comprimento e direção. Então, alfa vezes V tem comprimento, valor absoluto, vezes o comprimento de V.
A direção desse vetor alfa vezes v vai ser a mesma do vetor b. E por outro lado, o sentido, né? Então, o sentido de alfa vezes v vai ser o mesmo se alfa é maior que zero, e o sentido de alfa vezes v vai ser contrário do sentido de v se alfa é menor que zero. Vejamos, por exemplo, que se eu pego esse vetor aqui azulzinho, que eu estou chamando como v, multiplico por menos 2, então o vetor vai ter sentido contrário. Aí se multiplico por 1/2, o vetor 1/2 v vai ter o mesmo sentido do vetor v, e o comprimento e a direção ficam determinados dependendo de quem seja alfa. Bom, mais detalhes sobre esse conteúdo, né? Ele podem ser encontrados tanto nas notas de aula quanto no livro texto que estamos seguindo para a nossa disciplina, e eles podem ser encontrados no Moodle, né? Na nossa metaturma estão disponibilizados. Se vocês têm dúvidas, para sanar essas dúvidas, vocês sabem que podem usar os fóruns e os plantões, né, e os encontros virtuais que estamos realizando. Então, por agora é só. Vamos deixar por aqui. Até a próxima. Tchau.